Eu creio que essa é uma mensagem que muitos já conhecem, muitos evangélicos e até mesmo aquele que ainda não serve a Deus. A Bíblia vai dizer a história do filho pródigo, o homem do qual era filho mais novo de um homem. A Bíblia diz que esse rapaz ele tinha 2 filhos. E esse filho mais novo, esse filho moço que ele tinha, ele pede a herança. Chega em um determinado momento da sua vida, ele pede a herança a seu pai. Pai, me dá tudo que eu tenho direito, pois eu vou partir. E achando ele que seria melhor para ele viver longe do pai com a herança que ele tinha, por direito, ele pega aquela herança e passa a viver longe da sua família. Mas a mesma Bíblia vai nos contar que esse jovem que pegou a herança, ele passa a gastar tudo no mundo. Ele passa a gastar todos os seus bens, do qual herdou diante do seu pai. A Bíblia diz que num determinado momento da sua vida, do qual chega um momento que toda a sua herança acaba, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza acaba. Ele lembra que ele tinha um pai. E ele fala, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para o meu pai, pai, pequei, pois não sou digno de ser chamado de teu filho. A Bíblia diz que ele fala para si mesmo que ele pensa em ir até o pai dele e fala, olha pai, me aceita, mas não como filho e sim como servos. Pois até os servos do meu pai, eles estão vivendo melhor do que eu. Essa mesma Bíblia, ela nos conta que esse jovem, depois de gastar toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, toda a sua herança, ele passa a comer o mesmo alimento dos porcos. Imagine aqui comigo uma pessoa que tinha tudo na vida. Uma pessoa que tinha tudo na vida, tudo nas suas mãos. Tinha um pai, ele tinha um irmão, ele tinha uma família. Ele estava no lado do qual ele era amado, do qual ele era querido. Agora ele pensa que vivendo longe de tudo isso seria melhor para ele. Ele pensa, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai porque até os servos do meu pai estão vivendo melhor que eu. E a Bíblia diz que ele vai até o pai e fala, pai, me aceita agora, pois pequei contra ti. Eu não quero que o Senhor me aceite. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não quero que o Senhor me aceite como filho, pois pequei contra os céus e contra ti. E na nossa vida não é diferente. Na vida da gente que é jovem não é diferente. Porque nós às vezes passamos desapercebidos, não temos experiência o suficiente, não sabemos, não buscamos a palavra e às vezes erramos. Erramos por quê? Porque tomamos decisões do qual vão nos levar ao fracasso. Pensamos que lá fora é mais divertido. Pensamos que lá fora vamos viver melhor. O ser humano ele pensa que vivendo sem regra, ele vai viver melhor do que vivendo com regras. Mas o que eu acho engraçado aqui nessa mensagem, é que num determinado momento, olha o que o pai dele fala. Mas o pai dele disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Trazei também um anel e coloca no seu dedo. Trazei também alparcas e coloca no seu pé. Trazei também um cervo, trazei também um bezerro cevado, para que possamos matar e comer. Porque aquele que estava perdido, aquele que estava morto, voltou a viver. Sabe o que a Bíblia vai dizer aqui em João? Olha que engraçado. Do determinado momento que um filho sai da casa do seu pai, do determinado momento que uma filha sai da casa do seu pai, da casa da sua mãe, ele deixa de ser filho. Eu tenho 3 anos de casado e 3 anos que eu não moro com minha mãe. Eu deixei de ser filho? Do determinado momento que você sai da sua casa, você vai viver com seu esposo ou com sua esposa 10, 20, 30, 40 anos. Você largou de ter um pai? Você largou de ter uma mãe? Posso te contar um segredo? Quando a gente peca, quando a gente erra, esse pecado, esse erro, ela não nos tira o direito de ser filhos.
Quando a gente se afasta da casa do Senhor, Ele não tira, essa situação não tira o direito de sermos chamados de filho. Porque João vai dizer: e ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creem, todos aqueles que deram-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Deram-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu não vou gritar para que você entenda essa palavra. Você que pecou, você que errou, você que tomou uma decisão errada, você que se arrependeu, não tenha medo de voltar para a casa do seu pai. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de voltar para a casa do seu pai e falar: pai, eu errei, eu pequei, me aceita. Não tenha. Não sei o que é que o inimigo tem te falado, não sei o que é que o inimigo tem jogado contra a sua vida, dizendo que você pecou, que você não é digno, que você não merece. Não, você merece sim. E sabe por quê? Porque todos aqueles que creem deram-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Para encerrar, pega um anel, coloca no dedo dele. Pega uma alparca, coloca nos pés dele. Aí eu pensei, mesmo com a palavra explicando tudo isso, falei: mas Deus, ele não tinha outro irmão? E o irmão dele não tinha ganhado o anel, é tanto que o irmão dele começa a irar-se contra o pai. Deus, por quê? Porque ele não ganhou um anel antes de fugir, antes de sair de casa. Porque ele não ganhou boas roupas antes de fugir de casa, de sair, de pedir a sua herança. Mas Deus me levou lá em Egeu, capítulo 2, versículo 9. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira, ô glória. Oh, aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo que esse pecado, ele não te deixa, ele não te faz você sair, você perder o seu direito de filho. Esse pecado, ele te afasta de Deus. Afasta. Mas você não deixou de ser filho. Você tem sim o direito de se arrepender e voltar para a casa do Pai. Agora um conselho que eu te dou: apressa-te. Apressa-te, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Eu não estou falando só para aqueles que não é evangélico, não. Vocês que não estão mais no primeiro amor, apressa-te a orar, a voltar a comer mais um pouco da palavra. Apressa-te a voltar e buscar um pouco mais a presença de Deus. Apressa-te. Apressa-te a voltar a falar mais com Deus, a conversar mais com Deus, a descer nas madrugadas. Apressa-te. Não demora. Não demora, sabe por quê? Porque Ele tem um anel, Ele tem uma alparca, Ele tem umas roupas, Ele tem vestes novas para você. Não demora. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ainda que eu nem você não mereça, mas Ele é digno.